E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, versículo 13. 60 estádios cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocas entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham tido uma visão de anjos e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Versículo 25, Jesus responde, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Presta atenção aqui agora, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Presta atenção aqui em mim, toda a igreja. A história é um pouco longa, porque eu vou já parando aqui. Qual era o mandamento para aqueles discípulos? Para todos, na verdade. Ficarem em Jerusalém para que pudessem ver Cristo ressurreto. É ou não era? Eles viam viver as maravilhas em Jerusalém, mas a tristeza deles. Você vê que no caminho eles vão falando do passado. Pessoas vão falando do passado. Você lembra? Lembra quando Jesus fez tal coisa? Lembra quando Jesus fez aquilo? Que lindo, né? Que maravilhoso. E agora o nosso Jesus não está conosco e vai saindo de Jerusalém. Quantos não estão assim espiritualmente? Há muito tempo já está longe, já está fora, já está lá fora. Não está em Jerusalém, já está no caminho de Emaús, para um caminho que Deus não te enviou, porque a tristeza te moveu até lá. Muitos por medo vendem casa, muitos por medo por causa da crise compram coisas, e outras se desfazem, e outras fazem aquilo outro, movidos por medo e por sentimentos que não deveriam ser alimentados. Todos nós temos medo, ansiedade e uma série de outros sentimentos, mas eles não devem ser alimentados. Tem gente que alimenta a tristeza, tem gente que gosta de sentir ela, tem gente que é aquela pessoa já que gosta de escorrer na parede, né? E a música vai tocando e você... Tem gente que curte a tristeza. Não deveria ser assim. Não alimente sentimentos que todos nós temos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque sentimentos satânicos, demoníacos, alimentados, fazem você tomar atitudes completamente erradas, que vão determinar o curso da sua história. Isso estava acontecendo com aqueles discípulos. Foram indo no caminho de Emaús, mas Jesus, na sua infinita misericórdia, vai ao encontro deles. Mas ele não é percebido, porque a tristeza é tão grande, aquele sentimento ruim é tão grande, que eles não reconhecem Jesus. Quantas de vocês talvez não estão assim hoje aqui? Já não reconhecem Jesus no casamento? Já não reconhecem Jesus em nada? Vem para a igreja no automático, faz o que o pastor falou para fazer, e assim vai tocando a vida, empurrando com a barriga, e deixa Deus me levar. Não é deixa a vida me levar, não é deixa Deus ir me levando, né? E você está vivendo assim, mas com o mesmo sentimento dos 2 discípulos. A tristeza os moveu a sair daquele lugar. Mas olha só que lindo, depois Jesus os encontra e dá uma grande lição para eles e para nós.
Eles estão falando do quê? De passado. Quem fala de passado só sai mais do caminho ainda que Deus preparou. Eles estavam ficando cada vez mais distantes de Jerusalém. E Jesus se encontra com eles e diz o quê? O que Jesus fala? O que vocês estão falando? Que coisa triste que vocês estão falando. Eles não entenderam, falaram, você de onde que você não viu tudo que aconteceu aqui? Jesus crucificado, onde é que você estava? Você não é daqui, né? Jesus estava ensinando. Por que vocês estão valorizando isso? Por que vocês estão hipervalorizando? Você valoriza a briga, a palavra que o marido disse, e que feriu o seu coração, e que você vai alimentando aquilo vai virando um ranço. Aquilo vai virando um demônio dentro de você, que faz você sair de Jerusalém e ir de volta, ir embora para o caminho de Emaús. Faz você ficar longe de Jerusalém. Eu vou explicar por que Jerusalém ia ser importante daquele momento para frente. E aí o que acontece? Jesus fala, que coisa triste. Que coisa triste, eu estou ressurreto. Em outras palavras, eu estou aqui. E onde Jesus está não há tristeza. Aonde Jesus está, tem que ter o quê? Abundância de alegria. Pastora, a senhora não sabe a luta. Mas Jesus estando lá, tudo vai dar certo. Aqui é isso que ele estava querendo dizer. E eles falaram, da onde? Você não está sabendo, ô rapaz? Da onde estão vindo essas coisas? E Jesus nos ensina mais uma vez. Quais? Jesus não olha para o teu passado, filha. Aquilo que você faz, toda vez que você vai orar, o inimigo vem e te acusa. Deus não vai ouvir tua oração por causa daquele pecado que você cometeu. Se você se arrependeu verdadeiramente, ele já nem se lembra mais. Jesus falou, quais? Que coisa? Eu não estou no passado, eu estou aqui agora. Eu estou aqui na sua frente para fazer algo novo a partir de agora. E era isso que Jesus estava falando para eles, em outras palavras. E eles então começaram a falar. E olha só como Jesus vai transformando. Jesus começa a ter que lembrar os discípulos lá de trás. Teve que ensinar do Moisés, não é isso que ele começou a falar? Olha, eu estava lá desde o início. Ou melhor, Jesus estava lá desde o início. Olha só, o profeta já tinha falado. Vocês não lembram que o profeta falou que ele ia ter que ser moído, que ia ter que ser no madeiro, né? Então ele foi fazendo os discípulos relembrarem. Ele foi fazendo os discípulos recomeçar primeiro na palavra. Então o que acontece? Eles vão recomeçando. Tanto que quando eles abrem os olhos, eles falam, poxa, bem que ardia em nosso coração. Toda vez que ele ia falando no caminho, aquilo lá ardia no nosso coração. E era exatamente isso que aconteceu. Porque no versículo 32 ele diz, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Presta atenção aqui, toda a igreja. Presta atenção. O que Jesus fez, por que os olhos deles estavam fechados? Porque eles precisavam aprender tudo de novo com a palavra. Discípulos, hein? Andaram com Jesus, viram lindos milagres, viram Jesus ensinando tudo. Mas Jesus precisou relembrar tudo para eles, porque eles estavam cheios de tristeza, de desapontamento, de sentimentos que não eram para eles ter, porque aquele ia ser um dia feliz. Jesus estava prestes a ressuscitar e ressuscitou. Mas aí a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos deles se abriram. Por quê? Porque a última vez que Jesus partiu o pão dessa mesma maneira, foi logo antes dele ser crucificado e preso. A Bíblia diz na Santa Ceia do Senhor, que o Senhor Jesus, ele abençoou o pão, deu graças e compartilhou com todos que estavam ali. Desse mesmo jeitinho. Isso nos faz lembrar do sacrifício da cruz. Quando você entende quem você é em Cristo Jesus e por quê e por quem Ele morreu e foi por você e foi por mim e por que Jesus morreu por você, então só aí, nesse momento, seus olhos são abertos novamente. Naquele momento os olhos dele se abriram porque era algo espiritual. A partilha do pão, ele estava mostrando, eu fui moído para que você não fosse para Emaús. Jesus, no partir do pão, ele disse, eu fui moído para você não caminhar na tristeza. Na mesma hora, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, o que eles fizeram? Na mesma hora, eles voltaram para Jerusalém. Quando há um arrependimento, quando há verdadeiramente aquela coisa importante, a visita do Espírito Santo acontecendo dentro de você, então você volta imediatamente para a presença de Deus. Já não há mais separação entre você e Deus. E era exatamente isso que Jesus veio ensinar. Para você
ter uma vida feliz, a Bíblia diz que as bênçãos viriam e nos Para as bênçãos virem e nos alcançarem, é sacrifício? É de tanto fazer? Não, Deus pede coração inteiro, fidelidade e santidade. E é por isso que as pessoas querem receita de bolo. Porque é mais fácil seguir um conjunto de regras do que ser santo e junto com Deus. É mais fácil você fazer um sim e um não e ter aquela consciência falsa, tranquila, de que estou fazendo a minha parte, do que realmente ter uma vida no altar de Deus.